Eu não vou deixar faltando orixá nenhum, eu vou concluir todos os 16 e vou continuar falando sobre os assuntos que vocês me pedem pra falar, entendeu? Eu só tive um problema, foi só isso. E tem coisas na vida que a gente não tem como conciliar as coisas, gente. Tem momentos que são realmente difíceis e exigem que a gente se afaste pra poder encontrar logo uma solução. Graças a Deus agora tá tudo bem, né? Graças aos orixás tá tudo certo, comigo eu tô muito bem. Veio inclusive a calhar esse vídeo, né? Sempre que eu passo por um problema grande, é o orixá que é um dos orixás aqui eu mais recorro até mais do que o meu próprio orixá de cabeça. E é um orixá pelo qual eu tenho uma gratidão imensa, porque eu já tive não só nenhum nem dois não, eu já tive muitos livramentos por parte dele. E eu tenho um carinho, um respeito imenso, que é o Baloaê, o Mulu Baloaê, né, o Senhor da Terra, um dos orixás mais temidos e mais respeitados no meio do santo. As pessoas preferem falar que é o orixá da doença, né, o orixá da morte. Eu não trato assim. Como eu já falei com vocês, o candomblé, ele não tem essa divisão entre bem e mal, como as religiões cristãs possuem. Eu acho que fica muito pesado tratar o Baloaê, o Mulu, o Baloaê como orixá da doença e só da morte. Pra mim, eu prefiro sempre tratar, deixar bem claro, principalmente pros leigos, pras pessoas que estão de fora e pros ignorantes que gostam de arrumar tumulto. Eu prefiro deixar claro que a função de Omulu Baloaê é saúde, doença, vida, morte. E também um fundamento muito grande dentro da magia, dentro do ocultismo, porque ele é um orixá que guarda muitos mistérios, né? Um orixá que acredita-se que veio antes de tudo, antes da civilização ele já vagava pela terra. Os filhos de Omulu Baloaê, pessoas que já têm naturalmente um certo pessimismo diante da vida, são pessoas sérias que podem guardar dentro de si uma mágoa muito grande da vida, dos outros. Geralmente possuem um acentuado complexo de inferioridade, ou seja, possuem um problema de autoestima. Tem uma tendência complicada de ver sempre o lado negativo das coisas e também de procurar a forma sempre mais difícil de fazer as coisas e de enxergar a vida, né? Não raro a gente acaba vendo pessoas de Omulu, Baloaê sofrendo com depressão. São pessoas que aparentam ter uma certa tristeza. Às vezes realmente são pessoas tristes. Antes de tudo, deixar uma coisa clara aqui, porque eu sei que isso vai dar confusão. Infelizmente, realmente tem um surto, digamos assim, de depressão no mundo. As pessoas estão muito perdidas, estão muito tristes e realmente a depressão está tomando conta, está matando muito, inclusive, é um problema grave. Mas também tem como se fosse uma modinha, né, de dizer que está deprimido. Qualquer coisa, qualquer tristezinha mínima, a pessoa diz que tá deprimida e a pessoa diz que vai morrer. E tá tendo um mal entendido, as pessoas estão perdendo um pouco da noção do que é ser depressivo. Então, eu acho que vai ter muita gente que vai ver esse vídeo e por conta dessas características que eu tô citando, a pessoa vai começar a achar que ela é de Baloaê, o que é o Baloaê, que é o causador do problema que ela tá. Não é assim, tá? As pessoas de Baloaê, esse comportamento mais pessimista, um pouco mais sisudo, emburrado diante da vida, que a pessoa de Baloaê tem, é linear. É uma pessoa que ela é assim desde sempre. Ela não é emburradinho, modinha, não. A forma de ser dela, a personalidade dela já é uma pessoa séria. Não naquele drama inconveniente, chato, pastelão que muita gente tem, não. É uma pessoa séria mesmo, uma pessoa que muitas das vezes ela nem tem razões para ser uma pessoa deprimida, ou para ser uma pessoa chateada, ou para ser uma pessoa pessimista, mas ainda assim dentro dela é isso que aflora, e às vezes aflora até do nada. É uma pessoa que pode até estar se esforçando para estar bem, para agir de uma forma mais positiva, mas ela acaba voltando àquela situação inicial dela de de ver as coisas de uma forma mais negativa. Infelizmente isso é muito forte na personalidade do filho de Baloaê. Esse pessimismo e o fato de ser uma pessoa sistemática, difícil de agradar,
desconfiada, acaba tornando a pessoa de Obaloaiê uma criatura muito difícil de agradar e de conviver também. Eu convivo diretamente com uma pessoa de Obaloaiê. A minha mãe tem Obaloaiê e é uma pessoa muito difícil de lidar, sabe? Elas têm uma tendência a tentar inconscientemente afastar delas aquelas pessoas que mais fazem por elas, sabe? Elas têm uma dificuldade muito grande de enxergar o amor que a pessoa sente por elas. Então, a gente que convive com alguém de Obaloaiê tem que fazer o dobro do esforço para demonstrar que ama, para demonstrar que tá ali. Elas têm realmente muita dificuldade de enxergar o lado bom das coisas. Características que eu acho assim interessante, eu observo que todas as pessoas de Obaloaiê têm, e nisso de procurar o caminho mais longo para fazer alguma coisa, o caminho mais longo e o caminho mais dolorido para fazer alguma coisa, né? São pessoas que têm um tanto de... podem ser um tanto masoquistas, inclusive. Vou dar um exemplo para vocês. A minha mãe mesmo. Eu morava só com ela, hoje em dia eu moro sozinha. E eu dei uma cama pra ela a princípio deu a cama dela pra mim. Aí eu fui, o que eu fiz? Peguei e comprei, assim que surgiu o cama box, sabe? Eu fui e comprei uma pra ela, deixei com ela. Aí o que ela fez? Um dia eu saí pra trabalhar, quando eu cheguei ela tinha trocado a cama de quarto. Ela deixou a box comigo, pegou a minha de casal antiga. Aí, não satisfeita, eu briguei com ela, arrumei um tumulto com ela, tal, não satisfeita. Cerca de uma semana depois, ela deu a cama que ela tava dormindo e pegou em troca uma cama de solteiro da vizinha. Gente, a cama toda cacarecada, toda fodida, sabe? A cama ferrada, sabe? Com colchão ridículo, com cupim, nossa. Eu falei, cara, você é maluca? Por que você fez isso? Não, porque é melhor assim. Falei, irmã, você tem problema de coluna. Você vai pegar uma cama ferrada dessa? Não, é melhor assim. Resultado, não demorou muito, a cama quebrou. Ela ficou sem cama. E é uma pessoa que não aceitou outra cama, sabe? E ela é assim com tudo, gente. É muito difícil. Porque, olha só, se tem uma coisa que eles têm sobrando, eles pegam e dão pros outros. Até a hora que eles ficam sem. Sabe? São umas pessoas que parecem que eles estão o tempo todo dificultando, eles mesmos dificultam as coisas. Sem falar a hora que eles ficam doentes, né? Gente, tratar um filho de Obaloaiê doente, meu Deus, é muito difícil. Eu acho que a sorte, assim, é que a própria natureza fez com que eles fossem pessoas com uma capacidade de recuperação muito boa. Eu acho que é incrível a capacidade de recuperação de um filho de Obaloaiê. Porque se não fosse isso, olha, porque aquela pessoa que ela recusa tratamento médico, ela dificulta o diagnóstico, ela encrenca de se tratar, de procurar ajuda. Então é muito complicado lidar com o filho de Obaloaiê, mas em contrapartida, são pessoas que têm um sentimento de humanidade muito grande e que tem uma capacidade de se doar para o outro e de fazer pelo próximo muito, muito forte, são muito prestativas, não só para as pessoas que eles conhecem, como para a comunidade de um modo geral. A pessoa de Obaloaiê é aquela que está sempre disposta a fazer pelo outro, a literalmente tirar deles, como eu tô falando, né? Tirar deles para dar para o outro, sem se importar no que aquilo vai significar para a vida deles, porque eles não têm nem um pouco de apego ao material, né? Muito menos quando diz respeito a ajudar alguém. Então eles fazem sempre o que for possível, tendo a ver com eles ou não tendo, conhecendo ou não conhecendo, eles são sempre um pau para toda obra. Embora muitas das vezes eles tenham um aspecto um pouco sério demais, né? Até mesmo rabugento. Algumas pessoas podem até ficar com medo de chegar no filho de Obaloaiê, de tão sério que eles podem aparentar ser. Apesar disso, são pessoas com um coração muito bom e que são muito sensíveis, né? Isso aí deles eu percebo que é muito uma fachada, né? Muito uma casca que eles criam para se proteger, porque também são pessoas que se machucam com muita facilidade. Né? São pessoas que a sensibilidade não é só em entender o outro, mas também é porque são pessoas que sentimentalmente são frágeis.
Daí também que é muito complicado lidar com eles, porque qualquer coisa machuca um filho de Obaloaiê, qualquer coisa magoa, e a gente fica até sem saber como é que faz para lidar com ele sem atingir de forma negativa. Profissionalmente e de um aspecto geral na vida, eu percebo que eles têm muita facilidade em impor respeito, sabe? Pessoas de Obaloaiê, elas conseguem impor, elas conseguem fazer com que as pessoas respeitem elas sem fazer esforço. Só às vezes a figura dela já causa um impacto. Então, mesmo em meios corporativos, mesmo no trabalho de um modo geral, são aquelas pessoas que, ainda que elas estejam numa condição subalterna, você percebe que os outros dão um respeito muito maior do que para outras pessoas que estão na mesma condição que elas. Costumam guardar dentro de si uma sabedoria muito grande. Quando eles conseguem filtrar essa parte negativa deles, eles se tornam ótimos conselheiros, se tornam pessoas que conseguem ajudar o outro a enxergar situações que normalmente não reconhecidas, porque como se eles já tivessem uma experiência de vida muito grande. Eu acredito que muito dos problemas de saúde que os filhos de Obaloaiê costumam ter, né, problemas nos ossos, problemas às vezes que os médicos nem conseguem diagnosticar, problemas de pele, eu acredito que se deva muito à parte emocional. Eles têm uma facilidade de somatizar as coisas muito grande. Mas mesmo assim, essa aparência de fragilidade que eles têm é só uma casca, porque na verdade a pessoa de Obaloaiê é muito forte. E é tão forte que a própria saúde deles, embora pareça ser muito debilitada, em alguns casos ainda que se torne debilitada por alguma doença, como eu já falei anteriormente, eles têm facilidade em somatizar, né, em transformar uma dor emocional em um problema físico, eles têm uma facilidade de recuperação muito grande. Então são pessoas que uma queimadura, um estrago que uma queimadura faz em uma pessoa, em outra pessoa, né, neles é uma coisa que se recupera de uma forma extraordinária. O orixá que também tem um arquétipo de guerra, então costumam ser fortes, do tipo que também sabem perseguir um objetivo, embora possam ser trabalhadores árduos, não costumam ser pessoas ambiciosas, não fazem questão de muito, são pessoas com gosto simples, não são chegadas a ostentar, e o material para elas realmente é uma coisa muito supérflua, sabe? Elas podem conseguir até ter facilidade de conseguir, algumas pessoas podem ter facilidade de conseguir as coisas, mas elas têm um desprendimento muito grande. O lado sistemático deles, né, e teimoso, é outra parte um pouco complicada de lidar, porque eles acharem que algo aqui está errado, né, eles vão logo em cima da pessoa, expõem logo o ponto de vista deles, e eles podem ser até chatos com isso, né? Não medem esforços para mostrar que aquilo ali poderia ser de outra forma e que a forma correta é daquele jeito que eles estão dizendo que é. São pessoas muito teimosas. Às vezes, mesmo que eles sejam jovens, eles acabam passando aspecto como se eles fossem um pouco mais velhos, porque essa teimosia, né, essa mania de reclamar muitas das vezes demais de tudo, faz com que eles sejam pessoas às vezes rabugentas. Quando pegam implicância com alguém, meu Deus, é muito difícil, porque eles vão reclamar até da forma que a pessoa respira, sabe? Sério. Então, nessa hora que você vê que ele não é frágil, tão frágil como ele aparenta ser, né? Esse aspecto deprimido, pessimista e de pessoa que tá como se só ela sofresse no mundo e como se as coisas fossem super difíceis. Eles fazem questão, às vezes, de exaltar como a vida é chata e como a vida é difícil para eles. Na verdade, nessas horas eles mostram toda a força que eles têm. Em matéria de embate, inclusive, não perdem nada para um filho de qualquer outro orixá de guerra. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar muito breve com o outro. Pode ficar tranquilo que eu não vou desaparecer. Um beijo grande pra vocês e fiquem com Deus.